Quem está preparado para ouvir palavra de Deus? Que bênção. Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus em Mateus 26. Amém. Aqui a gente celebra quando vamos ler a palavra de Deus. Vocês são crente pentecostal? Eu não aceito esse silêncio assim na igreja não, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado assim, dá glória de graça, irmão. Aí, ó. Não fica mais gostoso o culto quando o irmão dá glória? Aí, ó. Tem uns que falam, não sei para que ficar gritando no meio do culto. Você grita quando o teu time faz gol? Hoje o diabo está tomando um monte de gol, Jesus está salvando um monte de alma, curando um monte de enfermo, restaurando um monte de vida. Então a gente grita, glória a Deus toda hora. E também em espanhol, glória a Deus. Hay glória a Deus por aí? E também em inglês, praise the Lord. Tem praise the Lord aí? Tá vendo? A igreja chique é outro nível. Aí, agora eu já falo inglês. Mateus 26, 20. Nós vamos ler um texto que vai acontecer 3 coisas nesse texto. 26, 20. A última Páscoa, repita comigo, a última Páscoa, a ceia do Senhor e a traição de Judas. Então são 3 coisas em um aqui, são 3 coisas separadas que estão acontecendo. Interessante frisar que a última Páscoa e a ceia acontecem uma seguida da outra, mas são 2 coisas diferentes. Amém? Vou frisar isso para a gente aprender a palavra de Deus hoje. Vamos ler? E chegada a tarde, assentou-se à mesa Jesus com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? Repita isso comigo, diga assim, porventura sou eu, Senhor. Mais uma vez, 1, 2, 3. Porventura sou eu, Senhor. E ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato, esse há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca daquele que está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Verso 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Levanta a mão direita para o céu comigo e diga assim, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus separou um lugar especial para celebrar a ceia da Páscoa. E a Páscoa é o evento mais importante para os judeus, para o povo de Deus. É o evento mais importante do Velho Testamento. E a palavra em hebraico é Peshá. E o que significa Páscoa? Significa passar por cima. Diga comigo, passar por cima. Ok? Para quem ainda não lembra, quem aqui assistiu aquele filme Príncipe do Egito? Alguém assistiu um desenho? Aí, ó, então os pais que têm criança já levantaram a mão. Que agora a gente não assiste mais filme, a gente assiste filme infantil. E tem que, achar bom. E aí, nesse filme, mostra claramente as pragas do Egito. E acontece, então, a última praga que Deus enviou contra o Egito para quebrantar Faraó, para que Faraó liberasse o povo de Deus, para que o povo de Deus fosse ao deserto adorar a Deus. E quem lembra qual foi a última praga? Quem lembra?
A morte de quem? Aí em cima o pessoal sabe? A morte dos primogênitos. Então, Deus falou, eu vou trazer a morte dos primogênitos, mas eu vou dar uma saída. Todo aquele que levar um cordeiro para a sua casa, sacrificar o cordeiro, o pai de família tinha que sacrificar o cordeiro, o sacerdote do lar. A forma que se fazia a Páscoa era degolando o cordeiro não sentia dor, esse sangue se molhava com uma espécie de esponja natural feita de árvore, de uns galhos, e tinha que pintar os umbrais da porta, ok? E olha, por isso que vem a palavra passar por cima, porque o anjo da morte, que visitaria todo o Egito, quando chegasse numa casa que tivesse o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo passava, aí veio a palavra Páscoa. E esse foi o dia da liberação e libertação do povo de Israel do Egito. Foi o dia que o sangue livrou o povo de Deus do Egito, e é por causa desse sangue, por causa da Páscoa, eles então conseguiram ir para a terra prometida. Então se tornou o evento mais importante para os judeus. E olha que interessante, é tão sério para Deus a Páscoa, para os judeus, que Deus determinou o calendário de Deus a partir da Páscoa. Êxodo 12, 2. Coloca lá no telão para a gente ver. Se tiver uma versão mais simples, como fez hoje de manhã, coloca lá para a gente. Êxodo 12, 2, e da glória é de graça. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Olha que coisa interessante. Traduzindo, porque às vezes as palavras são mais complicadas aqui. O que Deus está dizendo é, agora, por causa da Páscoa, vocês vão começar a contar a vida de vocês, o calendário de vocês. O primeiro mês começa a partir da Páscoa. Por isso que o calendário do judeu é diferente do nosso calendário. O calendário bíblico conta a partir da Páscoa. Deus estava dizendo para eles, tudo que vocês viveram no Egito não conta. Vocês não têm que somar. Que ano que nós estamos? Ano 1. Ah, mas não vivemos 430 anos lá no Egito, depois Abraão, não interessa. O ano depois que o sangue do cordeiro teve efeito na sua vida, é o primeiro ano da sua vida, aleluia. E eu quero dizer para você que o dia que o sangue do cordeiro entrou em você, o dia que o sangue do cordeiro fez efeito na sua vida, ali começou o seu calendário, aleluia. Glória a Deus. Eu sou meio radical, eu não falo para você fazer uma coisa que eu faço, mas eu faço. Eu fiz isso. Quando eu me converti, eu peguei todas as fotos que eu tinha da época que eu não era convertido, eu taquei fogo. Eu só tenho foto quando eu era criança e depois de convertido, porque eu não gosto de ficar guardando foto de morto dentro da minha casa. Estou falando para você fazer isso, talvez você converteu semana passada e falou, pastor, se eu fizer isso, eu vou acabar com as fotos toda da minha família. Mas eu fiz isso, não estou mandando você fazer. Por quê? Porque eu não quero foto de morto. A minha vida começou a contar o dia que o sangue de Jesus entrou na minha vida. O calendário de Israel só teve sentido a partir do dia que o sangue de cordeiro foi derramado para salvar as famílias. E isso que nós vamos fazer hoje aqui, a ceia, irmão. A ceia é isso. É uma renovação de aliança. Quem se sente assim também quando vem tomar a ceia, como se fosse uma renovação de votos, uma renovação de aliança? Por isso que o diabo odeia o dia da ceia, ele não quer que você venha na ceia, que é uma renovação de votos. Você já viu quando um casal está muitos anos, muitos anos casado, e aí chega alguma festa de casamento, de aniversário de casamento, eles decidem renovar os votos, eles decidem renovar as alianças. Quem já viu esse tipo de ação? Detalhe, só faz isso quem casou, viu? Quem está juntado, isso aí não tem. Essa benção é só para quem está casado.
Porque não teve votos, não teve compromisso, não teve nada. Não doeu porque todo mundo aqui é casado e glória a Deus, amém? Eu estou falando lá em outros estados, aqui não tem isso. Então, se você, mulher, quer que te renovar os votos, primeiro tem que fazer os votos. Aí, um parênteses, vou voltar para a palavra. Não dá para dizer aleluia, diga aleluia. Então, você viu o casal, né? Eu e minha esposa, quando a gente fez, eu não lembro se foi 12 anos de casado, a gente trocou as alianças. A gente pegou um pouquinho de outro ouro que tinha lá, deu algum brinco, alguma coisa, derretemos, fizemos uma aliança mais grossa, a gente trocou a aliança, a gente renovou nossos votos. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo que a ceia é mais ou menos assim. O casamento, ele vai se desgastando, sim ou não? O casamento vai desgastando, a gente vai brigando, a gente vai se ofendendo, e aí quando vem o dia do aniversário de casamento, a gente pede perdão, a gente renova os votos, a gente renova a aliança e deixa tudo aquilo para trás. O dia da ceia é a mesma coisa, irmão. Irmão, graças a Deus que Deus, irmão, não lembra de tudo que a gente fala para Ele, porque se Deus lembrasse de tudo que a gente já prometeu para Ele, pensa no povo que promete, eu nunca mais isso. Eu sempre isso. Não sai do culto aqui, ele promete tudo. Aí no primeiro dia, na primeira 24 horas, ele já está falhando. Então a gente tem um mês, né, que a gente tem falhas, a gente escorrega, a gente comete erros, a gente não cumpre o que a gente prometeu. E eu sinto que quando a gente vem na ceia, a gente fala: Deus, vamos renovar nossa aliança, eu vou te pedir perdão, me dá força de novo. E a misericórdia de Deus, graças a Deus, não só se renova no dia da ceia, mas ela se renova a cada manhã. Dê um glória a Deus, um aplauso para Jesus. Mas agora, quero começar com vocês uma revelação, que essa é uma aula que ainda não está na Exousia School, e eu já estou dando de primeiro aqui para vocês, e prepara o coração, amém? Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, era a cerimônia mais importante dos judeus. Jesus preparou um lugar, só um detalhe, Jesus não ceiou com a multidão, Jesus ceiou com os discípulos. A gente vem aqui, ceia com a multidão, não é muito bíblico o que a gente faz, né? A gente faz assim, mas na Bíblia era só quem é de portinha fechada, os discípulos. Quem já viu aquele quadro de Leonardo da Vinci, né, da ceia, um quadro bem famoso? Pensa num quadro ridículo que não tem nada a ver. Não, e o povo faz um filme por causa daquele quadro, porque ele queria revelar alguma coisa, porque Da Vinci sabia alguma coisa. Irmão, Da Vinci não sabia nem como é que ele estava sentado, vai saber alguma coisa de Bíblia. Você quer revelação? Para de ver filme e vai ler a Bíblia. Quem quer revelação? Vai procurar em Da Vinci. Se o homem, irmão, Da Vinci mais perdido que uma azeitona em boca de banguela. Graças a Deus que hoje tem, irmãos, aqueles implantes, né? Não tem mais banguelo, graças a Deus. Aí... Não, é engraçado que eles estão sentados. Irmão, alguma vez você foi fazer uma janta e vocês sentaram tudo assim? Sem ninguém olhar, todo mundo olhando para frente? Alguém já sentou assim? Não. Você senta como? De uma maneira circular, né? No mínimo, irmãos, ali era um quadrado, ou era um círculo, né? E um olhava para o outro. Porque para ter comunhão, a gente, né, come olhando um para o outro, conversando um com o outro. Não de lado, assim, olhando como se fosse uma foto, né? Nada a ver aquele quadro. Então, o que realmente é certo, eles provavelmente não tinham cadeiras, eles sentavam no chão, numa almofadinha, estavam ali, né? Como faziam o povo daquela época. Até hoje é assim, se você vê o povo árabe, eles sentam no chão. Numa almofada, um tapete, alguma coisa assim. E agora, você vai ver também que do lado de Jesus está João, deitado no peito de Jesus, ok? E agora eu vou te explicar a forma exata como era a ceia. Uma vez eu fui fazer a Páscoa com um judeu mesmo, lá nos Estados Unidos.
no dia da Páscoa, eu falei, nossa, eu quero aprender com os judeus. Irmão, pensa num negócio nada a ver. Porque a gente acha que judeu, eles inventaram tanta coisa. Quando eu cheguei lá, tinha ovo, tinha peixe, aí eles queriam servir 4 cálices de vinho, mas o povo sai tudo bêbado de lá. Eu falei, meu Deus, está nada escrito na Bíblia. Porque os rabinos inventaram 1000 coisas. O que está de fato, escrito, palavra por palavra, é o que eu vou te descrever aqui, como era na Bíblia a Páscoa. Amém? O que tinha que ter? Obviamente, o cordeiro. O cordeiro se assava. Cordeiro que o próprio pai de família tinha matado, usado aquele sangue, ok? Assado aquele cordeiro. Depois, tinha uma salada de ervas amargas. Seria para nós hoje rúcula, agrião. E tinha que ser amarga, porque representava o amargo que foi o Egito. Então, toda vez que o judeu come aquela erva amarga, eles estão lembrando de quão amargo foi o tempo do Egito que Deus livrou eles. Depois vem o pão, todas a Páscoa tem pão, e por último tem o molho. Irmãos, o molho que tinha que molhar o pão naquele molho. Aquele molho era o suco daquele, o caldo que sobrava daquele cordeiro, se despejava dentro de um prato, aleluia, já está dando água na boca os irmãos, e você pegava o pão e molhava. Irmão, esse negócio de molhar o pão, não deixa ninguém te repreender, foi Deus que mandou molhar. Eu sempre soube que eu estava certo. Quando eu era criança, eu molhava o pão com manteiga no café com... Oh, glória. Não deixa ninguém falar que está errado, irmão. Vai falar, é heresia dizer que está errado. O certo está lá. Jesus molhava lá o pãozinho no caldinho. E aí, se comia, então, o pão molhado no caldo e acabou. Diga comigo, acabou. Então, essa definitivamente acabava ali a ceia. E olha o que acontece, interessante. Jesus vai encerrar, então, a Páscoa. E eis a pergunta que, durante muitos séculos, muitos teólogos vêm discutindo, né, se Judas ceiou com Jesus ou se Judas não ceiou com Jesus. E aí uns dizem, né, Judas foi salvo porque ceiou, outros dizem, Judas foi salvo porque não ceiou. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, trazer uma revelação para vocês, não é um estudo teológico, hoje é um culto maravilhoso, então, eu vou resumir e a palavra vai entrar bem no seu coração. Seu coração está aberto para receber? Amém? Então, vamos ver João, capítulo 13. Vai glorificando, que é de graça, irmão. João, capítulo 13. Quem achou João, capítulo 13? Verso 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este. Irmão, Pedro era terrível, né? Para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Ou seja, Jesus disse, um de vós vai me trair. Aí Pedro viu que João estava aqui, ó, bem pertinho do ouvido de Jesus, e falou assim, você sabe que só homem faz, a gente se entende com... A gente entende, né? Aí Pedro fez... Ele entendeu na hora. Porque como que ele... Ó, pra você ver, quem escreveu o texto foi João. Olha o que ele disse. Então Simão Pedro fez um sinal
a este. E no sinal ele já entendeu, que era, pergunta quem é que vai trair ele. Irmão, como que ele entendeu a frase? Pergunta quem vai trair ele. E o 25 diz, inclinando-se sobre o peito de Jesus, então ele chegou mais pertinho e falou, Senhor, quem é que vai te trair? 26, Jesus disse, aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filhos de Simão. Olha o 27, é tenebroso esse versículo. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes... Agora, muita atenção no verso 27. O que faze-o depressa. Ou seja, aqui temos algo incrível. Jesus terminou a Páscoa dos judeus, como era feita, como aconteceu, lá em Êxodo, como Deus tinha ordenado. Assim que terminou de ceiar a ceia da Páscoa, Jesus despediu de Judas, falou, o que você tem que fazer, faz. E Judas saiu. Os discípulos acharam que Judas foi comprar alguma coisa, porque Judas carregava o dinheiro. Ninguém entendeu, que Judas, já que ele carrega o dinheiro, deve ter ido comprar alguma coisa. Ou ir dar do dinheiro aos pobres, é o que o texto vai dizer. Então, o que acontece? Quando Judas sai, então Jesus começa a instituir a ceia do Senhor. Judas não, o que ele ceiou, o bocado de pão que ele comeu, foi a Páscoa, porque Jesus cumpriu a lei. Não diz que Jesus veio abolir a lei, a Bíblia diz que Jesus veio cumprir toda a lei, e ele cumpriu a Páscoa palavra por palavra de como tinha que ter feito, e quando ele terminou, ele disse, agora Judas, eu vou fazer um novo pacto, uma nova aliança, e você não pode estar, então vai. Uau! Quem está preparado para a revelação? Volta lá em Mateus 26. Verso 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Um por um, diga comigo, um por um, perguntou, porventura sou eu, Senhor? Pergunte, porventura sou eu, Senhor? 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 Preste atenção. Verso 25. 25, coloca lá no telão. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Onze discípulos disseram, porventura sou eu? O único que disse mestre ou Rabi foi Judas. Olhe bem para mim, toda atenção é pouca. Porque Judas não tinha problema em reconhecer que Jesus era mestre, mas ele tinha problema em reconhecer que Jesus era o Senhor. O único que disse, porventura sou eu? Rabi, mestre. Ele não disse, porventura sou eu, Senhor. Ele não chamou Jesus de Senhor. Preste muita atenção. Olhe bem para mim. Eu não duvido essa noite que você reconheça que Jesus é mestre. Eu não duvido que você reconheça que Jesus é Deus. Mas eu tenho uma grande dúvida
se você verdadeiramente reconhece Ele como o Senhor da sua vida. Aí a dúvida. Porque a gente fica pensando em Judas lá na Bíblia. Não, Judas terrível. Ei, vamos trazer para cá. Quem é Jesus para você? Será que Ele é teu mestre? Será que Ele é alguém que te dá dicas para viver melhor? Ou será que Ele é o Senhor da sua vida? Pergunte para mim, diga, apóstolo, o que significa Senhor? A palavra Senhor na Bíblia significa dono da sua vida, dono da sua vontade, dono dos teus pensamentos, dono da sua língua, dono do seu corpo, dono do teu casamento, dono do teu dinheiro, dono do que você se veste, dono da sua pele, dono dos teus olhos, dono da sua boca, dono da sua casa, dono de tudo que é seu. Nós estamos vivendo hoje um dos tempos mais perigosos para o Evangelho de forma mundial. A gente estuda na Exousia School, aqui os alunos que moram aqui, se preparando para o ministério, a história da igreja. E quando os alunos vão lendo a história da igreja, eles vão vendo as épocas que a igreja passou e vão vendo os males, no sentido teológicos, que destruíram a igreja. E a gente vai ficando horrorizado, vai falando, nossa, não acredito que há tantos anos atrás teve um grupo que saiu da igreja e se desviou por causa desse pensamento. Ei! 2023! Não precisa ir lá na história bíblica. Tem muita gente hoje, muita igreja pregando um evangelho do Jesus como mestre, mas não de Jesus como Senhor. Diga comigo, Jesus, dono de tudo. Como que é esse evangelho da super graça, que é uma desgraça, que está sendo pregado? Prega-se assim, Jesus morreu na cruz para te salvar, o sangue dele te lavou de todo o pecado, portanto, você não tem que fazer mais nada. Ah, é? Então, eu já ouvi os pastores no púlpito dizendo, você não precisa congregar, principalmente pregador de Instagram. Quem é esse pregador de Instagram para dizer que você não tem que congregar, se a Bíblia de Jesus diz que não deixeis de congregar? Tem pastor dizendo que você não precisa mais de pastor. Se você não precisa de pastor, então por que a Bíblia diz que Ele mesmo constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo? Por que Ele diz submetei-vos a seus pastores? Por que Ele diz quando está doente, busque os pastores? Então tem um evangelho, sim, Jesus era mestre, mas não precisa obedecer, não precisa ter pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus teve pastor, se submeteu e foi batizado por João Batista, e João Batista disse, eu não vou te batizar. Jesus disse, me batiza, porque eu preciso me submeter a alguém, para que se cumpra toda a justiça. Se Jesus se submeteu, quem você acha que é para não se submeter a ninguém? Jesus morreu na cruz para te salvar, mas você não precisa servir os seus irmãos. Você não tem que servir a igreja. Você não tem que trabalhar na igreja. Ei, no dia da ceia, Jesus pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos e disse, isso que eu faço, fazeis vós. Se nós não estamos lavando os pés um dos outros, estamos em desobediência.
Então estão pregando, Jesus morreu na cruz para te salvar. Você não precisa entregar o seu dízimo, a sua primícia, as suas ofertas, não precisa. Na verdade, você não precisa fazer nada. Você não precisa ir na igreja, você não precisa ter pastor, você não precisa servir os seus irmãos, você não precisa contribuir, você não precisa entregar seus dízimos, você não precisa ter compromisso, você não precisa nem parar de pecar. Ó, eu escutei da boca de vários: Jesus já pagou o teu pecado presente, passado e futuro, então você pode pecar à vontade. Esse é o evangelho que está de moda hoje. Só que é um Jesus para te levar para o céu. Eu quero Jesus me leve para o céu, mas eu não quero que Ele dê palpite na minha vida. Eu faço o que eu quiser, eu decido para mim o que é certo e o que é errado. Então a pergunta nessa noite é: eu não duvido que Jesus seja o teu Salvador, não duvido que você reconheça como mestre. A pergunta é: Ele é Senhor da sua vida, Ele manda em você, você é obediente à palavra dEle? Se você vai no psicólogo, se você vai no mentor, se você vai num coach, se você vai no psicanalista, ele vai falar com você assim, ó: olha, amar o próximo faz muito bem, é uma dica, né? Seria legal. Por que você não vai por esse caminho? Ei, Senhor não dá dica, Senhor dá mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Eu não estou aqui pregando dicas para você viver melhor, eu estou pregando daquilo que Jesus deixou como mandamento. Amar é um mandamento. Qualquer psicólogo que você for hoje, ele vai dizer assim: perdoar faz bem para você. Perdoar te libera a alma. Perdoar, você solta a pessoa, mas na verdade você soltou a você mesmo. Senhor não te dá dica para você perdoar. O Senhor diz: perdoai uns aos outros, senão eu também não vou perdoar vocês. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, coloca no telão, por favor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade. Essa é a palavra exousia. Daí vem o nome da nossa escola. É-me dada toda a exousia, todo o poder, toda a autoridade, aonde? No céu. Portanto, ide e fazei o quê? Preste atenção. Esse ide é para mim, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele me disse ide. Ele não disse para mim ide e fazei cultos. Ele não disse ide e fazer um clube gospel. Ele não disse ide e fazer uma palavra de dica para viver melhor. Ele disse para mim ide, fazei discípulos. E discípulo tem que ter disciplina. Daí vem a palavra disciplina. De todas as... Eu acho que nós estamos indo para o bom caminho. Agora preste atenção. O que tem que ensinar os discípulos? Dicas para viver melhor? Não. Ensinar o quê? Olha o que Jesus disse para a gente ensinar. Continua o texto. Ensinando-os a guardar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Algumas. Quantas coisas que eu tenho mandado? Jesus não disse guardar todas as minhas dicas, ele disse guardar todos os meus. Você tem Jesus como mestre ou como Senhor? Ah, Jesus, eu quero ir para o céu, mas eu não quero acatar tudo que o Senhor falou aqui na terra. Amai uns aos outros? Não, isso não é para mim. Esse negócio de ficar convivendo com os irmãos, só tem hipócrita lá, sempre tem lugar para mais um hipócrita. Vem ser hipócrita também. Eu até gosto de Jesus quando ele fala essa parte, mas esse negócio de perdoar 70 vezes 7... Eu não lembro de desaforo para casa.
Meu Deus. Deus está falando aqui hoje? Não. Preste atenção. Bíblia. Isso aqui não é um cardápio. Isso aqui não é um cardápio. Isso não é um cardápio para você dizer assim, eu quero essa promessa, esse mandamento eu gostei, esse de jeito nenhum. E se o pastor... Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem disse para você que é você que manda na sua vida e você que decide onde vai congregar? Acho que o pastor está batendo muito. Ele falou da minha união estável, eu não concordo. Vou procurar outra igreja. Você que manda na sua vida, você que é o Senhor da sua vida, tudo está dando errado na sua vida, você quer descobrir por quê? Porque não é Deus que manda na sua vida. Você fez tudo do teu jeito até agora e deu tudo errado, e ainda quer botar a culpa em Deus. De que se queixa o homem, diz a Bíblia, em Lamentações, capítulo 3, e a resposta ele mesmo dá, diz assim, queixe-se dos seus pecados. Eu não duvido que ele seja mestre na sua vida. Eu não duvido que você acha lindo as coisas que ele fala. Irmão, você vai numa faculdade e tem um ateu lá dizendo assim, eu não acredito, mas Jesus era um bom mestre. O diabo reconhece que ele é mestre. Judas, ei, irmão, preste atenção, você acha que Judas odiava Jesus? De jeito nenhum. Era top conviver com Jesus. Irmão, estar perto de Jesus é muito bom. Estar na igreja é muito bom. Tem muitos benefícios. Judas carregava a bolsa de Jesus, diz que ele roubava. Era bom. Era bom roubar ali a bolsa. Diz a Bíblia que ele era o tesoureiro ali. Tem benefícios andar com Jesus. Sabe o que acontece? Tem gente, é beneficioso ir na igreja. Pô, porque domingo eu não tenho onde pôr uma roupa bonita para ir em algum lugar, eu vou na igreja. Onde que eu vou arrumar um namorado, né, de verdade, né, que não seja do... Eu vou arrumar um cara legal lá na igreja. É beneficioso estar perto de Jesus. Tem gente que não cria os filhos e diz, eu vou levar lá no Kids da família do reino, porque como eu não crio, vamos ver se alguém consegue criar ele. Tem benefício seguir a Jesus, ele cura de graça, ele liberta de graça, ele prospera de graça, é muito bom, mas na hora que ele vem e diz assim, essa vida sexual está errada, você quer pular fora. Quando ele vem ser o Senhor da sua vida, aí você quer pular fora. Não, eu não concordo. Sabe qual foi o pecado original de Adão? Muita gente acha que o pecado original de Adão foi comer o fruto. Você está muito errado. Pastor, então qual foi o pecado original de Adão se não foi comer o fruto? A pergunta é, com qual objetivo ele comeu o fruto? Não é o comer o fruto, é por que ele quis comer do fruto? O que a serpente tinha falado para ele? No dia que comeres desse fruto, serás igual a Deus, sabendo bem o... Ou seja, Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, com a intenção de se independizar de Deus, e que ele agora decidisse o que era certo e o que era errado. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você que decide na sua vida o que é certo e o que é errado, você ainda está no pecado original e Jesus não é o Senhor da sua vida. Ah, mas eu não concordo, o problema é seu. O meu filho não concorda. Eu digo para o meu filho, vai escovar dente, ele concorda? Não. Eu falo para ele, tem que tomar banho, ele concorda? Não. Eu falo para ele, tem que tomar injeção, ele concorda? Eu falo para ele, um monte de coisa que ele não gosta. Mas o pai dá aquele mandamento, por quê? Porque ama. Toda vez meu filho tem tarefa, ele fala, não quero fazer tarefa. Eu digo, você vai fazer a tarefa. Eu estou obrigando ele a fazer tarefa porque eu odeio ele ou porque eu amo ele? Meu filho não me entende. E assim somos nós.
A Bíblia diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim meus pensamentos são mais altos que os vossos. Posso falar uma coisa para você? Levante a mão direita. Deus não mandou você entender, Ele mandou você obedecer. Eu não entendo por que eu tenho que ter santidade, mas obedeço. Eu não entendo por que eu tenho que ser fiel nos dízimos, ofertas, eu não entendo por que eu tenho que congregar. Só quem é maduro espiritual, só quando o filho cresce ele diz obrigado. Deixa eu dizer uma coisa, daqui 5, 10 anos de servir ao Senhor, de obediência, você vai olhar para trás e vai dizer assim, Deus, obrigado porque o Senhor salvou meu casamento, obrigado porque hoje eu tenho saúde, obrigado porque hoje a minha família está de pé, graças a obedecer os seus mandamentos que no começo eu não entendia. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Levante a mão direita para o céu. Deus quer ser o Senhor do seu casamento. Ele quer ser o Senhor dos seus pensamentos. Ele quer ser o Senhor do seu dinheiro. Ele quer ser o Senhor da tua vida sexual. Ele quer ser o Senhor do seu corpo. Ele quer ser o Senhor dos seus olhos. Ele quer ser o Senhor dos teus pensamentos. De tudo que passa pela sua vida. A pergunta é, quem manda na sua vida? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Quando chegam em Judas, porventura sou eu, mestre? Qualquer um pode ser mestre. É muito simples reconhecer Jesus como mestre. Eu entro no Instagram agora, irmão, só você entra os caras que são mentores, para você ficar rico, eles falam, não, porque Jesus disse assim. Está escrito na Bíblia assim. Aí você fica babando, ai que bonito, olha, o meu mentor falou de Jesus. A pergunta é, será que ele só tem Jesus como mestre, ou ele tem Jesus como o Senhor da vida dele? Cuidado, você não está admirando alguém que não é discípulo. Porque todo mundo que você admira, você vai terminar imitando. Sobe aqui o teclado para amenizar a situação. Diga comigo, o pecado original é independência de Deus. Sabe, irmão? Preste atenção. O pecado de Adão entrou e destruiu a humanidade porque o homem queria ser independente de Deus e decidir por conta própria o certo e o errado. Jesus veio destruir o pecado original. Olhe bem para mim. Jesus veio destruir a obra do pecado que aconteceu em Adão, fazendo o quê? Instituindo a ceia, derramando o seu próprio sangue e o seu próprio corpo de entregue na cruz. Para quê? Justamente para fazer o contrário do que aconteceu com Adão. Se Adão era independente, agora ele é o Senhor da nossa vida. Nós vamos nos submeter e fazer dele Senhor de tudo. Quando meu filho amadurecer, quando ele estiver formado, talvez numa faculdade, estiver bem financeiramente, ele vai chegar assim, pai, obrigado por o senhor insistir para me estudar, às vezes até puxar minha orelha ali, né, quando eu não queria. Obrigado por o senhor me ensinar a disciplina. A Bíblia diz que o sábio, a diferença entre o tolo e o sábio, o tolo ele ouve a disciplina e ele despreza a disciplina e ele fica com raiva. Diz assim, repreende o tolo e ele se irará contra ti. Repreende o sábio e ele te amará. O sábio, quando ele é repreendido, ele diz, uau, doeu, mas obrigado. Não vou cometer mais esse erro. Fez bem para mim. O tolo, ele acha que a repreensão é um ataque contra ele, ele leva para o pessoal. Deus te livre hoje do espírito de independência em nome de Jesus. Deus te livre hoje do espírito de independência em nome de Jesus.
Deus te livre hoje do espírito de independência em nome de Jesus. E gente que tem a desculpa. Eu não sei qual desculpa que você está inventando assim. Ah, eu sou assim. Você era assim, agora você vai ser do jeito que Jesus mandar você ser. Não é que eu nasci assim. Coisa nenhuma, você agora nasceu assim, mas agora vai ser aquilo que Jesus mandou você ser. A gente achando que Jesus, se Jesus me quiser, Ele que me aceite do meu jeito. Coitado, você não escutou pregação errada. Hoje em dia tem uma pregação aí que tá tudo, as músicas estão tudo erradas, dizendo que Ele está escalando montanhas para me encontrar. Desde quando? A Bíblia que eu leio está escrita assim, ó: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Você não é o centro do universo, Jesus é o centro do universo. Deixa eu dizer uma coisa para você, bem forte. Não confunda a história da ovelha perdida com a história do filho pródigo. Muita gente confundiu. A ovelha, a palavra ovelha já nos diz, ovelha é um animal torpe. Ovelha é um animal que não enxerga mais de 2 metros na sua frente. Ovelha é um animal 100% dependente. Diga comigo, dependente. Uma ovelha sem pastor, ela morre rápido. E diz a Bíblia que a ovelha se perdeu. Ei, ela não se desviou, ela não queria se perder, mas ela era tão torpe, tão cega, que ela, sem querer, se perdeu. Então, quando a ovelha, sem querer, pelas suas limitações, se perde, o pastor deixa as 99 e corre atrás daquela ovelha até achar ela. Muito diferente da história do filho pródigo, me mostra o texto bíblico que diz que o pai saiu correndo atrás do filho. Mostra onde foi o pai, procurar ele pelos barrancos, subir montanhas. Não! Quem foi embora tem que voltar. Quem foi embora porque quis, não se perdeu, quis ir embora, tem que voltar. E o pai ficou, ele só beijou o filho quando o filho já estava dentro da propriedade do pai. Ah, pastor, por que o senhor não foi atrás do fulano? Porque ele não é uma ovelha perdida, é um filho rebelde que quis ir embora. O pai está aqui. A gente vai atrás da ovelha. Ela não sabe o caminho. Ela se perde sozinha. Aí você liga para ela, a primeira coisa que ela diz: ai, meu pastor, que bom que o senhor me ligou. Ovelha não morde, ovelha não late, não arranha. Diga comigo, a ceia revela quem são os Judas. Hoje, você tem que decidir se você é Judas ou se você é discípulo. Hoje você tem que decidir se você veio aqui seguindo Jesus como mestre ou se Ele é Senhor da sua vida.
Olha, pastor, eu gosto muito. O senhor começou muito bem pregando ali da historinha de Israel, mas quando o senhor entrou na minha vida, eu não gostei. É para isso que Jesus me chamou. Para libertar os cativos, quebrar as correntes dos oprimidos, desfazer as obras do diabo, abrir os olhos dos cegos. Hoje Jesus está te chamando para arrependimento. Aleluia. Eu quero ensinar algo que eu aprendi agora nessa última viagem que eu fui para a Espanha. Texto, um dos mais conhecidos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu achei que eu nunca ia descobrir mais uma revelação. E conversando com meu sogro, ele soltou mais uma revelação nesse texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem quer aprender algo novo, levanta a mão. Quero encerrar essa pregação, fechar ela, selar ela com esse entendimento desse versículo. Nesse versículo, olhe para mim. Não é Deus que diz, eu sou o seu pastor. Sou eu quem digo o Senhor. E a primeira palavra é Senhor. É meu, nada me... Deus não pode dizer, eu sou o teu pastor e nada te faltará. É você que tem que se apropriar de Deus como o teu pastor. É uma decisão sua, se você vai obedecer. E Ele só é teu pastor. Para Ele ser o teu pastor, primeiro, você precisa conhecer a voz dEle. Tem que ter intimidade dEle, tem que orar. Jesus só é o teu pastor se Ele colocar um cercado ao seu redor, você no curral, ou seja, colocar limites na sua vida. Se Ele não põe limites na sua vida, Ele não é o seu pastor. Se você faz o que você quer da sua vida, Ele não é o seu pastor. Ele só é teu pastor se a vara dEle e o cajado dEle te consola. Hoje está tendo cajado. Quem é ovelha está dizendo, está me consolando, pastor. Quem é lobo está querendo me morder hoje. Está mostrando os dentes. Ele só é pastor de quem Ele põe limite. Ele só é pastor de quem Ele usa a vara. Ele só é pastor de quem Ele usa o cajado. Ele só é pastor quando você é obediente a Ele. A ovelha, ela é 100% dependente do seu pastor. Então hoje, Deus não pode nunca, jamais Ele vai dizer, eu sou o teu pastor. Mas você hoje pode se apropriar dessa palavra. Eu vou fazer do Senhor o meu pastor. Eu vou ouvir a sua voz. Eu vou entrar no cercado de obediência. Eu vou deixar Ele pôr os limites na minha vida. Aí, as promessas começam a ter sentido. Ele me faz deitar em verdes pastos, refrigera a minha alma. Só quem tem o Senhor como pastor tem o refrigério verdadeiro na sua alma. E ainda que eu passe por vale de sombra e da morte, não temerei. Ei, quando alguém tem o Senhor como seu pastor, o que você percebe nela, sabe o que é? Que vem a crise que vem, ela não tem medo. Ela diz assim, eu sei quem cuida de mim. Mas você não está desesperado com o Covid? Eu sei que eu tenho crido. Você não está desesperado com o sistema financeiro? Eu sei quem cuida de mim. Nada me faltará. Nessa noite, provavelmente Jesus é mestre para todos.
mas Ele quer ser Senhor da sua vida. Tem muita gente, irmão, que ela é um consumidor gospel. Ela consome produto gospel. Ela consome música gospel. Ela consome igreja gospel. A Bíblia não diz que o mundo gospel vai para o céu. A Bíblia diz que os filhos de Deus, nascidos de novo, remidos pelo sangue do Cordeiro, esses vão herdar a terra e também vão herdar o céu. Fique de pé nessa noite. O Espírito Santo está forte aqui hoje. Talvez você chegou hoje com um grande sofrimento. Um sofrimento terrível. Sabe, Deus não está te castigando. Para de pensar que Deus está te castigando. O salário do pecado é a morte. Então quando você peca, não é que Deus está te castigando. A lei está castigando você. O pecado está castigando você. Deus falou, não é para fornicar. Você fornicou e ficou grávida de um homem que não é seu marido e ele te abandonou. Te castigando. Deus quer ser hoje o Senhor da sua vida. Ele quer ser o pastor da sua vida. Para de tomar decisões por conta própria. Quando você, preste atenção, quando você toma suas decisões e não obedece a Deus, você está achando que você é mais inteligente que Deus. Deus não sabe de nada, eu é que sei. Eu sei o que é bom para mim. Vou falar uma coisa aqui que eu não falei de manhã. Já está instituindo no Brasil, e já tem muito nos Estados Unidos e na Europa, igreja satanista. Aí, a pessoa pensa assim, né? O satanista deve pregar o quê? Que você tem que odiar, que você tem que matar. Sabe qual é a frase que é o fundamento do satanismo? Há uma frase. Essa é a frase que todo satanista carrega no peito, na Bíblia satânica. É assim: faça o que você quiser. A lei de Jesus é 10 mandamentos. Faça o que eu mandar, me obedece. A lei do satanismo é: faça o que você quiser. Se é bom para você, se te agrada, se é gostoso, se te faz sentir bem. Se te faz sentir bem, então está certo. Está errado! Você não pode seguir as suas paixões. Você não pode seguir a tua mente. Você não está habilitado a decidir o que é certo e o que é errado. Deus deixou para nós o manual de instrução. Sabe, Jesus... Vou falar uma coisa profunda aqui para vocês. Também nunca falei aqui. A Bíblia diz que quando a luz é revelada, os que amam a luz correm para a luz. Eu vou falar uma coisa bem profunda para você. Tem pessoas que a gente dá um esforço terrível para ela mudar. A gente passa ela por libertação, a gente passa ela por discipulado,
passa ela por escola, visita ela uma semana sim, uma semana não. E ela sempre corre para as trevas. Tem gente que gosta das trevas. Tem gente que é Judas, não tem como. Tem pessoas que você não dá quase nada para ela. E ela vê um pouquinho de luz, é o suficiente para ela correr e dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Deixa eu dizer, eu não estou aqui para te insistir para você aceitar Jesus. Não precisa insistir. Jesus não é banana que se vende na feira. Jesus é a coisa mais preciosa que existe no universo. Ele é a luz. E se tem luz dentro de você, você vai correr para a luz. Você vai amar a luz. Você vai se submeter à luz. Diminui um pouquinho as luzes. Nós vamos cantar alguns louvores. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça agora. Tira toda a distração da sua vida agora. Esquece quem está do seu lado. Esquece o celular. Faça essa pergunta sincera no seu coração. Sincera. Jesus é o Senhor da sua vida? Ou você só quer Ele como Salvador? O Mestre? Será que você só quer pegar a Bíblia como um cardápio e escolher o que você gosta, o que você não gosta? E se for assim, se você quer tornar Jesus o Senhor, o dono da sua vida, rende o seu coração a Ele nessa noite. Até morrer, eu a vou proclamar. Jesus morreu naquela cruz. E Ele disse: aquele que quiser vir após de mim, Levarei, tome também. eu também minha. Quem quiser vir em pós de mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Por uma coroa trocar. O de cruz eregiu, e Ela um dia fugiu com emblema de vergonha e dor. quem sabe canta. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Cante. Se eu